Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar com a jornalista Gabriela Viana, da Rádio CBN, que está encarregada de tocar o podcast Vozes, Histórias e Reflexões. A Gabriela também se formou na PUC-Rio, terminou no ano de 2013 e hoje mora em São Paulo, por isso a gente não pôde conversar pessoalmente. O podcast Vozes é um dos poucos do Brasil que não tem formato de mesa redonda, aquela roda de conversa gravada. O podcast que a Gabriela faz é narrativo, em que além de fazer as entrevistas, ela precisa pensar em cenas, porque é como se cada episódio fosse um documentário em áudio. E é sobre esse trabalho de jornalista / roteirista que fiz umas perguntas para ela responder de lá. Segue a entrevista. Eu sou a Gabriela Viana e esse é o Vozes. Vozes. Histórias e reflexões. Gabriela, você já fez vários episódios para o podcast Vozes. Já dá para dizer que tem uma fórmula de bolo, uma estrutura para montar o roteiro de um podcast narrativo? Bom, acredito que o Vozes tem algumas técnicas que a gente sempre usa, mas a maior parte do roteiro, de tudo que a gente constrói, a gente diz que é feito sempre no feeling, que é a maior técnica que a gente tem. E ele funciona mais ou menos da seguinte forma. A gente tem uma ideia estrutural de como vai ser o roteiro do Vozes, mas a gente nunca trabalha com uma única possibilidade de contar as histórias. Então a gente sempre tenta trazer um jeito novo, porque aí vai depender muito de como as pessoas vão contar as histórias delas, o que elas vão trazer de novo pra gente. Então a gente sempre tenta ficar aberto nesse sentido, mas tem sempre uma estrutura básica. No caso do Vozes, eu acho que quando a gente fala de podcast narrativo, existe uma série de possíveis formas de se contar as histórias. Então eu não acredito que tenha uma estrutura única, mas no caso do Vozes, a gente sempre faz um resumo inicial, né? A pessoa que ouvir ali os 2 primeiros minutos, ela vai saber mais ou menos do que a gente vai falar e que linha a gente vai seguir, e depois a gente vem contando as histórias. Existe alguma diferença na postura de um jornalista impresso para um jornalista de podcast? Você precisa envolver mais o entrevistado quando você está com um gravador na mão? Bom, eu acho que quando você vai fazer uma entrevista como repórter de impresso, você é muito mais objetivo do que quando você tem um gravador na mão. Porque quando você faz pra rádio, né? Na verdade, a maior parte das vezes que a gente faz pra impresso, a gente também tem um gravador na mão. No meu caso, trabalhando com rádio, o gravador sempre faz muito parte da nossa rotina. Então, no podcast, sair com o gravador é estimular a pessoa ao máximo possível, porque a gente só tem o áudio. Então ela precisa passar a emoção, ela precisa, se ela tá rindo, precisa passar ali que ela tá rindo, se ela tá nervosa, precisa ficar claro ali que ela tá nervosa, porque a gente tá construindo uma pessoa, a imagem de uma pessoa, um cenário e uma emoção. Então eu acho que o gravador exige, o rádio de uma forma geral, ele exige um pouco mais nesse sentido, o podcast vai exigir muito mais, de você saber tirar do entrevistado o que você precisa dele. Para terminar, quais livros você leu para entender o roteiro de um podcast narrativo e quais podcasts brasileiros foram referência para você nesse trabalho? Eu sempre usei 3 livros que eu gostei muito, achei fundamentais, assim, eu sempre consulto, que são o Guia Completo do Storytelling, que é uma capinha vermelha, que é da Marta Terenzo e do Fernando Palacios. É um livro que traz como o storytelling atua em várias áreas, do cinema, no jornalismo, na publicidade, e conta como as histórias podem favorecer ou elas podem destruir também. Então acho que é um livro bem legal de ser lido. Tem o Out on the Wire, que é um livro laranjinha, ele é em inglês. São quadrinhos da Jessica Abel, ela é uma jornalista americana e ela acompanhou os bastidores de grandes podcasts dos Estados Unidos. Então é muito legal ver como eles tiveram o trabalho, como que é feito o trabalho para construir podcasts narrativos. E também o Story do Robert McKee, que para quem estuda roteiro é sempre leitura obrigatória. Para mim foi fundamental porque ele tem muita técnica legal. É muito mais voltado para um roteiro de cinema, mas tem muita coisa que pode ser aplicada no dia a dia, então é um livro que eu considero indispensável para quem quer estudar storytelling. E quando a gente fala de podcasts narrativos, que eu gosto bastante, eu tenho os que inspiraram muito o Vozes, né? Que aqui no Brasil foi o Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que para quem ainda não conferiu, acho que é um trabalho lindo, incrível, muito bem feito. E que principalmente a última temporada, que chama o Caso Evandro,
Gosto muito do 37 Graus, que também é um podcast brasileiro. Também é narrativo, com foco em ciência. Lançou a segunda temporada agora, um projeto independente. Agora entrou pro B9. E é super lindinho, super bonito. Um trabalho muito bem feito da Sarah Zobel e da Bia Guimarães. Pra quem ainda não conferiu, é muito legal. Elas têm técnicas muito legais, o jeito de contar, contam histórias incríveis voltadas para a ciência, com um olhar super diferenciado. E tem mais um brasileiro que chama Contador de Histórias, que é completamente ficcional, mas que tem toda essa pegada de criar ambientes e tal. É incrível. São histórias longas e tal, com atores dublando os personagens e tal. É muito legal, vale super a pena para quem gosta de conteúdo ficcional. Acho que são podcasts bem bons e que me ajudam sempre a pensar em coisas diferentes para Vozes. Bom, se você nos acompanhou até aqui, deixe o seu like, deixe um comentário e ative o sininho para receber mais dicas de jornalistas que estão trabalhando em mídias alternativas das tradicionais. Um forte abraço e obrigado.